Shalom a todos, este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aleluia, o Senhor é aquele que renova sobre a nossa vida a sua misericórdia a cada manhã. E é pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. Amém. Glória a Deus, aleluia. É motivo de muita alegria que estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos estar aqui trazendo uma mensagem que eu acredito que vai falar profundamente ao seu coração, ao nosso coração. Amém? Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Mateus 24:12, onde nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus disse aqui no seu sermão profético que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E essa é uma palavra profética do Senhor que exatamente vem de encontro com as nossas vidas nessa geração. Porque vivemos dias de frieza, frieza da alma, frieza emocional, frieza do coração. E Jesus disse que isso aconteceria por se multiplicar a iniquidade. E nós estamos vivendo esse tempo de frieza. É como se uma atmosfera de indiferença pairasse sobre nós. E antigamente as pessoas, elas gastavam tempo para se relacionar e elas se viam umas às outras. As pessoas tinham tempo umas para as outras, se relacionavam, viviam em uma comunhão muito maior. E hoje em dia as pessoas têm cada vez mais sido superficiais e cada vez mais indiferentes. Então são dias difíceis. E quando olhamos para João 4:19, falando da mulher samaritana, ela disse ao Senhor a seguinte fala: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então aqui a mulher samaritana, num diálogo com o Senhor, ela contemplou o Senhor na sua fala, e de acordo com o diálogo que eles tiveram, ela olhou para ele e falou: vejo que és profeta. Nós olhamos também para João 3:2, quando Nicodemos foi conversar com o Senhor Jesus, ele diz a seguinte fala: e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos foi falar com Jesus e pontuou: sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque Nicodemos gastou tempo observando Jesus. Possivelmente, quando Jesus realizava os seus milagres ou pregava, Nicodemos ele sempre estava observando as coisas que Jesus vinha fazendo, ou tinham pessoas que levavam para ele notícia a respeito do ministério de Jesus. E aí nesse encontro, Nicodemos ele reconhece que via em Jesus algo especial. Nós olhamos também em 2 Reis 4:8-9, aonde a sunamita aconteceu o seguinte episódio: sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, estava para comer pão. E ela disse ao marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E o que eu quero trazer com isso através desses textos da Bíblia? Pessoas gastavam tempo observando umas às outras. E isso vem de contraste com o que nós vemos hoje em dia, porque literalmente as pessoas não se veem mais. As pessoas não se observam, as pessoas não gastam tempo se relacionando de verdade. Podemos dizer a seguinte coisa, que hoje em dia as redes sociais, elas têm roubado o relacionamento real das pessoas. Eu pergunto para você, você tem observado quem tem estado ao seu lado? Você tem observado o mundo à sua volta? Ou você tem sido sucumbido por essa atmosfera de indiferença que tem tomado as nossas vidas? Atmosfera essa de indiferença que tem até mesmo adentrado as igrejas. Por mais que somos o povo de Deus, mas também somos muitas vezes atacados, somos muitas vezes influenciados por essa atmosfera de indiferença.
E meu irmão e minha irmã, precisamos lutar contra isso, precisamos ir na contramão da onde o mundo tem ido. Se o mundo tem caminhado para ir para um caminho de indiferença, um caminho de relacionamentos superficiais, nós como servos do Senhor temos que ir na contramão. Fazendo como? Gastando tempo ouvindo as pessoas, nos relacionando com as pessoas, buscando ter afinidade com as pessoas, pois esse é o nosso chamado, fazer a diferença num mundo de trevas, num mundo que jaz no maligno. Amém? O grande problema da igreja na atualidade é que ninguém se vê mais. As pessoas entram e saem do ambiente de culto e nenhumas falam com as outras. Pessoas vêm e saem, pessoas às vezes ficam meses dentro de uma congregação e ninguém fala com ela. Às vezes a pessoa está dentro de uma congregação, a pessoa sai, vai para outra congregação e ninguém fala com ela. Por isso precisamos observar o que está acontecendo à nossa volta, essa atmosfera de indiferença que tem procurado influenciar até mesmo a igreja do Senhor, como já falei agora há pouco. Em Apocalipse 3:16-18, Jesus fala dessa geração que nós temos vivido agora. E ele diz: assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E é exatamente sobre isso, Jesus ele falou isso a respeito da igreja de Laodiceia. Hoje nós temos igrejas que são ministérios monumentais de 3.000, de 5.000 pessoas, cadeiras luxuosas, ar-condicionado. Não que isso seja ruim, isto é bênção, mas isso não pode ser aquilo que vai ser prioridade no nosso coração. A nossa prioridade não pode ser estarmos num lugar confortável, maravilhoso, que tudo está ao meu dispor. A minha prioridade tem que ser quem eu sou em Cristo e o que eu estou podendo ser para contribuir no corpo de Cristo. Não é sobre receber, mas é aquilo que eu tenho para doar de mim mesmo. Amém? Mas hoje, com todo esse conforto, com todas as coisas, as pessoas estão acostumadas apenas a receber. E aqui Jesus ele fez essa advertência, falando que você achando que é rico, que está enriquecido, acha que de nada tem falta, na verdade tem faltado de tudo. E no versículo 18 Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças. Ou seja, Jesus aqui está falando: busque de mim, sair dessa superficialidade. Busque as minhas riquezas, as riquezas que são provadas pelo fogo da dor, da angústia, aonde nos forja, aonde forja o nosso caráter, aonde transforma a nossa vida, para que nós vivamos a fé de uma forma real. E aqui ele diz, ele continuando: e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então ele fala: busque de mim riquezas celestiais, aonde você saia da superficialidade, e roupas brancas fala de purificação, para que a nudez da sua vergonha, a vergonha de viver uma sociedade superficial, apática, indiferente, sairmos dessa superficialidade para vivermos algo profundo do Senhor. E aqui ele termina: para que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Ver aqui está em um duplo sentido: ver o que tem acontecido e ver o tempo que estamos vivendo e ver as coisas que realmente têm valor. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E você muitas vezes pode estar com alguém do seu lado, que essa pessoa talvez pense assim: eu vou na igreja ver se eu ouço uma palavra, se Deus fala comigo, para tomar a minha decisão final, se eu desisto da vida ou não. E você pode ser o canal de Deus para mudar a história de uma pessoa. Por isso eu conclamo você que assiste esse vídeo neste dia, neste momento, para que você mude a rota da sua vida. Entenda que vivemos uma atmosfera de indiferença, mas que andemos na contramão. Concluo com a seguinte fala de João 13:35, aonde disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes templos monumentais confortáveis com ar-condicionado. Foi isso que Jesus disse?
Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se forem prósperos, abastados e tenham todo o recurso para tudo que a sua mão quiser alcançar. Foi isso que Jesus disse. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês forem versados em teologia, ótimos pregadores e proeminentes coaches ou seminaristas. Não. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. Quero te dizer, o remédio, como diziam os antigos, o remédio que realmente cura é aquele que arde. E é com muito amor que eu falo isso hoje. Faça você a sua parte. Se você tem observado que existe um ambiente de indiferença à sua volta, na igreja, entre os irmãos, seja você a diferença. Seja você a pessoa que vá na contramão. Estenda a mão para os braços cruzados. Haja da maneira com que ninguém agiria. Seja você o instrumento para aquecer o coração gelado das pessoas que muitas vezes estão congeladas pela indiferença. E assim, se cada um fizer a sua parte, com certeza um coração começará a aquecer o outro coração. E daqui a pouco, quando nós vermos, esse quadro será mudado. Porque eu tenho a certeza que Deus só nos traz uma palavra quando o objetivo é que venha a cura. Eu libero essa palavra de cura para os nossos corações. Amém? E que o Espírito Santo venha falar mais ao seu coração. E Deus espera de você que você seja o precursor desse avivamento, aonde nós passaremos a ver quem está à nossa volta e abraçaremos tanto o necessitado como aquele que está de braços cruzados, com seu coração gelado no gelo da indiferença, para que possamos começar a aquecer uns aos outros na graça e na presença do nosso Deus. Que o fogo refinador do Espírito Santo venha sobre nós e faça de nós um instrumento de bênção para o louvor da sua glória. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe.